tudo bem com vocês? Tiane aqui mais uma vez para mais uma aula e como sempre, né? Sintam-se abraçados, estamos com muita saudade de vocês. Conforme o tempo passa, mais a saudade aumenta. Então, para que a gente possa iniciar a nossa aula hoje de redação e ortografia, eu quero que vocês escolham um lugar, aquele lugar, para as nossas aulas ficarem bem mais divertidas. Aquele lugar que você tem aí na sua casa, silencioso, aquele lugar tranquilo, que você possa, junto com o papai ou a mamãe ou seu orientador, acompanhar a aula de hoje. Não esqueçam do seu material, tá certo? Material de estudo, livro, o seu caderno, lápis, borracha, tudo que a gente utilizava na sala de aula, tá bem? Então, para que a gente inicie a nossa aula de hoje, eu quero relembrar com vocês o nosso conteúdo nas aulas anteriores. Nós falamos um pouco sobre cartaz publicitário. Lembram? Se não lembram, vamos agora relembrar. O cartaz publicitário, meus amores, ele é um texto que tem como objetivo alertar, instruir as pessoas sobre determinado assunto ou fazer a propaganda de algum produto. Lembram dos cartazes que a Tiane mostrou para vocês? Hoje nós vamos ver também outros tipos de cartazes. Mas o que eu quero que vocês relembrem é essa parte importante. O que é esse cartaz publicitário, tá certo? Ele nos ajuda a informar e também quando a gente quer vender algum produto. Os cartazes publicitários, eles costumam ser grandes. Gente, tem até outdoor. Aqueles outdoor que vocês veem na rua também são um tipo de cartaz publicitário. As letras são grandes, tem imagens bem chamativas, com palavras e frases com as letras também bem grandes para chamar bastante a atenção do público que esse cartaz quer alcançar. Eu vi alguns cartazes que vocês produziram, achei muito legal, ficaram ótimos, meus amores, estão de parabéns. Olha só, no seu livro de redação, vocês têm esse cartaz aí na página 50. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês abrirem o livro, tá certo? A Tiane vai também abrir aqui o dela, para a gente poder acompanhar juntinho a correção dessa atividade que a gente ficou de fazer, tá certo? Conseguiram? Já pegaram o livro? Então vamos lá. Aí na imagem que está aparecendo no slide, também tem no seu livro na página 50, certo? Aí esse cartaz publicitário, ele fala de um tema bastante conhecido da gente, que é quem? A Semana da Água. Todos nós já ouvimos falar que nós devemos economizar a água para que no futuro a gente não tenha problema sem água, não é isso? Então, o cartaz mostra algumas atitudes que a gente deve ter para economizar a água. Estão vendo direitinho aí no livro de vocês? Então, para a gente analisar esse cartaz, a gente vai primeiro ver o quê? As letras, o que essas letras estão, que as frases que tem no cartaz estão querendo nos mostrar. Quais as informações que nós podemos ter nessa imagem, meus amores? Como eu já havia dito, a gente vai saber um pouco sobre atitudes de proteção, não é? De quem dá? Água. Então, nós sabemos o quão importante é a água para o nosso corpo, para o nosso dia a dia. E esse cartaz está falando que durante essa semana vai acontecer a Semana da Água. Nessa semana, meus amores, eles vão trabalhar, vão mostrar para a gente, para todo o público, as maneiras da gente economizar a água. Então, se eu perguntar para vocês, qual o tema desse cartaz? Bem fácil, né? Muito bem. Ele fala sobre a água e os cuidados e a prevenção que a gente deve ter com esse bem tão precioso. Lembrem que eu falei que as imagens são muito importantes porque muitas vezes a própria imagem dá muita informação em um cartaz publicitário, não é isso? As letras que tem, ó, em tamanhos grandes e em letras bem
cores fortes, também nos indicam, nos chamam a atenção. Os cartazes que eu vi de vocês estavam ótimos, letras grandes, imagens lindas, gostei bastante. Aí aqui na nossa página 51, diz o seguinte na primeira questão para a gente corrigir juntos. Vamos acompanhar? O cartaz que você leu nos informa sobre um evento muito importante. Falei que o evento era sobre o quê? A conscientização da Semana da Água. Muito bem. Então, aí na resposta da letra A, o evento que o cartaz nos mostra é que a Semana da Água, que aconteceu aí em qual ano? Lá também tem informando, ó, a Semana da Água em 2014. Foi alguns anos atrás, não é? Na letra B, diz o seguinte: quando é que ocorreu essa Semana da Água? Outra informação que deve conter aí no nosso cartaz. O tempo, o período em que esse evento vai ocorrer. Então, na letra B, nós podemos responder o quê? Que essa Semana da Água, esse evento, aconteceu no dia 17 a 23 de março, né? Que foi lá no ano de 2014. Na segunda questão, diz o seguinte: qual é a maior ilustração do cartaz? Meus amores, quando vocês olham lá na imagem que tem aqui e tem aí no livro de vocês, qual é a maior imagem que aparece aí? De quem? Isso mesmo, aparece a imagem da gotinha, que já simboliza o quê? A nossa água. Então, a maior imagem que aparece no cartaz é a da gotinha, uma gotinha de água com o quê? Com os braços abertos. Então, a imagem fala muito, não é? Fala que a gente deve o quê? Proteger, não é? A partir dessa gotinha, que é a informação que dá através da ilustração. Por isso eu falei a vocês, a imagem do cartaz também é muito importante. Qual é a cor que mais se destaca no cartaz? Quem sabe? A cor da água, não é? Então, quando a gente olha aqui a nossa imagem, a gente vê que o azul, que representa a água do oceano, as águas, é a cor que mais prevalece, que mais aparece aí nesse cartaz, certo? Essa é a resposta da terceira questão. A cor que se destaca é a azul. Na quarta questão, diz o seguinte: em sua opinião, por que essa cor foi escolhida? Tiane já deu até a resposta, né? O que vocês acham? Por que o azul foi a cor escolhida para ficar em destaque nesse cartaz? Como eu havia dito, porque é a cor dos mares, né? A cor do oceano e a cor que simboliza a nossa água. Muito bem, vamos para a quinta questão. Na quinta questão diz o seguinte: releia a frase. Tome atitude de proteção. Tome atitude de proteção. Na letra A pergunta é: o que deve ser protegido, gente? De acordo com o nosso cartaz aqui, ó, o que a gente tem que proteger? Quem? A água, não é? Então, como assim, tia? Como é que eu vou proteger a água? A água, gente, está aqui, ó, mostrando algumas atitudes que a gente pode ter para protegê-la. Que é o que, ó? Fechar sempre a torneira direitinho, não ficar derramando água durante o banho, deixar o chuveiro ligado. Quando for lavar a calçada, não deixar lá a mangueira ligada. Então, dessa forma, a gente tem algumas atitudes de proteção com a água, né? Então, na letra B, quem deve tomar a atitude de proteção, gente? Será que são as pessoas que estão aqui, ó, no cartaz? Será? A gente também em casa tem que ter essa atitude, não é? Na letra B, quem deve tomar essa atitude de proteção? As pessoas que estão o quê? Vindo o cartaz, porque a partir do momento que você vê o cartaz e você vê algumas atitudes, você para e pensa: será que eu estou fazendo isso? Será que quando eu vou tomar banho,
Eu fico horas e horas no chuveiro e não estou protegendo a água? Será que quando eu vou escovar os dentes, eu deixo a torneira ligada? Então, as pessoas que estão lendo o cartaz, elas vão ver as atitudes e vão parar para pensar. Então, quem deve tomar essa atitude são as pessoas que irão ler esse cartaz, não é? Que estão vendo e vão parar um pouquinho para pensar. Por isso a importância, né, meus amores, desse cartaz informativo. E ao mesmo tempo, além de informar, ele está o quê? Alertando. Alertando por quê? Em algum momento, se a gente só desperdiçar água, vai faltar, não é? Então, vamos continuar. Na sexta questão, diz o seguinte: complete o quadro, né? Aí já na página 52, tá bom? Vamos virar o livro na página 52 e diz assim na sexta questão: complete o quadro de acordo com as recomendações presentes no cartaz. Lembram que no cartaz, ó, vocês podem voltar ao livro e observar, no seu cartaz tem algumas recomendações, né? Que fala o quê? Para proteger a água, o que nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer. Lá diz assim, o que fazer? Tem lá os tópicos que mostram, ó, esses tópicos que estão aí, ó, no cartaz de vocês que aparecem com esse riscozinho aqui, ó, são os que você não deve fazer. E os outros que estão sem o riscozinho vermelho são as atitudes que vocês devem tomar, que nós todos devemos tomar para proteger a água. Aí diz, o que aparece lá que a gente pode fazer, que não tem o tracinho vermelho no meio? Plantar árvores. Tia, mas plantar árvores? Plantar árvores. Nós devemos também preservar minas e nascentes. As nascentes dos rios, pessoal, são aquelas onde o rio nasce e dali ele vai crescendo, crescendo e se tornando um rio bem grande. Quando a gente suja, quando a gente não tem cuidado com as minas e onde nasce a água, o rio não vai poder crescer, né? E trazer água para as cidades, para a gente poder ter um rio saudável. Reciclar óleo de cozinha usado. Mamães, essa é uma função mais das mulheres, não é? Gente, dá um pouco de trabalho, mas o óleo de cozinha usado nunca se deve jogar no ralo, não é isso? Guardar num recipiente, descartar ele de outra maneira, também é uma forma de proteger a água, sabiam? Depois da aula, se você tiver interesse com a mamãe, procura saber e se informar mais dessa maneira de guardar o óleo de cozinha para não jogar no ralo, tá certo? Agora, o que não fazer? O que a gente não deve fazer? Lá onde tem o risquinho vermelho. Não desperdiçar água. Essa a Tiane já havia falado que não deve passar muito tempo no banheiro com o chuveiro ligado, nem ficar muito tempo com a mangueira, não é isso? Não jogar lixo nos rios. Como é que eu posso dizer? É muito triste a gente ver um rio todo sujo, não é? É um problema seríssimo para os peixes, para a natureza também. Então, não jogar lixo nos rios. E o que mais? Não lavar as calçadas, né? Não desperdiçar água com a mangueira muito tempo ligada lavando uma calçada, certo? Também são atitudes que a gente não deve fazer para não desperdiçar a água. Na sétima questão, diz o seguinte: por que há um círculo com risco vermelho sobre algumas ilustrações no cartaz? Foi o que eu acabei de dizer a vocês, né? Que o círculo vermelho, ele indica que não se deve fazer, é algo proibido, é um sinal de negativo, algo que não é legal, ok? Então, você pode dizer que o círculo vermelho, em algumas ilustrações no cartaz, mostra o que não deve fazer. É um sinal negativo de algo que deve ser proibido, ok, meus amores? Até aí, deu para entender direitinho a nossa correção? Caso vocês não tenham conseguido acompanhar,
Depois vocês podem voltar um pouquinho o vídeo e ir parando no momento que você tiver dúvida, tá certo? Durante a correção. Na 8ª questão, aí na nossa página, ainda na página 52, você tem assim, onde mais podemos ver esse círculo com o risco vermelho? Vocês, no trajeto de casa para a escola, quando vocês estavam vindo à aula, ou mesmo quando vocês vão se deslocar da sua casa para algum outro lugar, tem alguns momentos em que existe também essa placa com risco amarelo mostrando que é proibido alguma coisa. Por exemplo, as placas de trânsito. As placas de trânsito também têm esse riscozinho vermelho que mostra que não deve fazer, é proibido, certo? Nós temos também aí, por exemplo, uma placa de trânsito que vocês observaram no trajeto, quem lembra? Proibido buzinar, tem aquela que é proibido estacionar, certo? Depois também vocês podem pesquisar essas placas de trânsito para que vocês possam entender melhor o que a Tiane falou durante essa correção. Como são marcadas no cartaz as ilustrações que mostram o que se deve fazer para utilizar a água de forma consciente. Vamos voltar aqui o nosso cartaz e vamos observar qual é a cor que está em destaque nos círculos daqueles que não tem o símbolozinho vermelho de proibido. Então, nós temos o círculozinho verde, não é isso? Que nos mostra que de fato a gente deve fazer. Então, na 9ª questão você vai responder: são marcadas apenas por um círculo verde, sem o risco entre elas. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Vamos para a 10ª questão então. Os cartazes publicitários costumam aconselhar, recomendar às pessoas que tomem uma determinada atitude. Reescreva as frases a seguir, transformando-as em conselhos, recomendações. E logo abaixo nós temos um modelo que diz: é preciso plantar árvores. Aí a gente vai usar uma frase imperativa, que é uma frase onde a gente vai tentar fazer com que a pessoa ouça um conselho resumidamente: plante árvores, certo? Então vamos à letra A. É preciso salvar o planeta. Como que a gente pode dar essa recomendação? Salve o planeta. Na letra B. É preciso cuidar dos rios. Cuide dos rios, ok? Na letra C. É preciso economizar água. Economize água. Então, sempre que você for fazer o seu cartaz, você vai usar essas frases de recomendação e de conselhos e em que as pessoas entendam melhor. Por exemplo, salve o planeta, cuide dos rios ou economize água é uma das frases que a gente sempre vê nesses tipos de cartaz. Então, tudo certinho até aí, 10ª questão concluída. Na página 53, meus amores, ó, eu escolhi aqui essas duas imagens para a gente poder treinar e a gente continuar aqui fazendo a nossa correção. Aí diz que é para você observar as imagens e logo em seguida você escrever frases de recomendação usando o modelo, né, que a gente mostrou na 10ª questão com frases imperativas, ok? Eu coloquei aqui, ó, tem a menina escovando o dente, com a torneira ligada, toda despreocupada. E tem na outra imagem o rapaz lá com a mangueira no celular, desperdiçando muita água. Aí aqui eu coloquei, feche a torneira. Quando eu digo feche a torneira, eu estou sendo imperativa, eu estou dando uma recomendação, um aviso para que a pessoa possa fechar a torneira enquanto escova os dentes. Na segunda imagem eu coloquei, evite o uso de mangueiras para lavar calçadas. Então, eu usei frases imperativas, frases que chamam a atenção. Nas outras duas eu quero ver o que vocês colocaram, tá certo? E eu acredito que vocês tenham entendido. Como eu já falei, caso vocês não tenham
Entendido? Volta o vídeo um pouquinho e retoma lá de onde você não entendeu. Essa foi a nossa correção das nossas atividades e, como sempre, a Tiane vai deixar o desafio do dia da nossa aula. Meus amores, olha só, sabiam que o cartaz publicitário ele também serve para fazer um convite? Eu acredito que vocês aí de casa já tenham recebido um convite de aniversário, um convite de uma festinha bem legal. Então, um cartaz publicitário também ele pode fazer um convite. E o desafio de hoje é o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês observem essa imagem e vejam o que esse cartaz está nos dizendo. Vamos lá? Então, quando eu digo Dia Mundial de Brincar, não é? É o Dia Mundial do Brincar. Nesse cartaz está destacando que é um dia de muito o quê? Brincadeira, não é isso? Então aqui ele vai informar o dia que vai acontecer o evento, o endereço e algumas outras informações sobre esse evento. Ele está fazendo um convite para que as crianças, ou os pais levem as crianças para esse dia tão legal que vai ser o Dia do Brincar. Aqui é o tema do cartaz que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês produzam um convite para um festival de música Kids. Eu sei que vocês vão arrasar. Essa vai ser a atividade de casa de vocês de hoje, tá certo? Então, olhem a imagem que a Tiane já colocou. Se vocês quiserem, vocês podem procurar outras imagens para ficar bem legal. Eu só quis destacar para vocês o tema. O tema do seu convite vai ser um festival de música Kids, de crianças. Não posso deixar de mostrar as dicas, tá? Use sua criatividade, coloque imagens ilustrativas bem bonitas, bem chamativas. Não esqueçam de colocar o dia do evento, o horário do evento, o endereço que vai acontecer. Usem letras grandes e cores fortes. Lembrando que esse é o tema, um festival de música Kids. Já estou curiosa para ver o cartaz de convite de vocês, tá certo? Meus queridos, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero logo encontrar vocês novamente. Eu aqui, vocês aí, tá bom? Não deixem de fazer essa atividade porque eu quero ver como vai ficar, tá certo? E um forte abraço e até a nossa próxima aula.